Olá pessoal, tudo bem? Professor Evilásio. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre propriedades e efeitos coligativos para o segundo ano. Hoje nós teremos a nossa terceira aula. Bom, até a aula passada nós havíamos trabalhado com vocês dois tipos de propriedades e dois efeitos coligativos associados. São elas, pressão máxima de vapor, cujo efeito associado é o que nós chamamos de tonoscopia. E vimos também na nossa última aula a chamada temperatura de ebulição e o efeito associado a ela, que a gente chama de ebulioscopia. Vocês viram nas aulas anteriores que, no caso da pressão máxima de vapor, quanto mais soluto dissolvido no solvente puro, mais você abaixa a pressão de vapor da sua solução. Ou seja, quanto mais soluto você dissolver, menos vapor aquele solvente puro vai conseguir gerar. Se ele gera menos vapor, a pressão de vapor também vai ser pequena. Nós vimos os principais fatores que podem afetar exatamente essa produção de vapor. Forças intermoleculares, volatilidade, natureza do próprio solvente, por isso que cada solvente tem a sua pressão de vapor pré-determinada, tá certo? E a altitude ou pressão externa. Então esses seriam os principais fatores que podem afetar na produção maior ou menor de vapor. Consequentemente, vão alterar o chamado efeito tonoscópico. No caso da temperatura de ebulição, vocês viram que a temperatura de ebulição ela é inversamente proporcional à pressão máxima de vapor. Ou seja, quanto mais vapor é gerado, maior é a pressão de vapor. Então eu vou precisar de menos temperatura de ebulição. Quanto menos for o vapor gerado, ou menor a pressão de vapor, maior vai ser a temperatura de ebulição. Então a gente viu isso aí exatamente mostrando dois gráficos para vocês, um de tonoscopia e outro de ebulioscopia. Dando seguimento então ao estudo das propriedades e efeitos coligativos, nós vamos ver as outras duas propriedades que estão faltando, consequentemente os dois últimos efeitos. São eles, temperatura de congelamento, cujo efeito associado é o que nós chamamos de crioscopia, e por último nós vamos falar sobre pressão osmótica, e o efeito associado nós chamamos de osmoscopia. E aí, com essa nossa aula de hoje, a gente encerra essa primeira parte de propriedades coligativas, que é exatamente a parte qualitativa, ou seja, a parte teórica que envolve o estudo das propriedades coligativas. Nas nossas próximas videoaulas, nós iremos falar sobre a parte quantitativa e resolver algumas questões com vocês, tá certo? Bom, então hoje nós vamos ver a chamada temperatura de congelamento e o efeito associado a ele, o que nós chamamos de crioscopia. Pessoal, o que vem a ser temperatura de congelamento, também chamada de temperatura de solidificação? É a temperatura na qual um solvente puro se congela, ou seja, passa para a fase sólida. Só que existe um detalhe. Se esse solvente puro estiver sozinho no recipiente, ele vai congelar na sua temperatura de fusão normal. Ou seja, um exemplo, a água. Se você tiver apenas água pura no recipiente e colocar para congelar, ela só irá congelar quando atingir a temperatura aproximadamente de 0 graus Celsius. Agora, se você adicionar qualquer soluto diferente a esta água, ou seja, tentar colocar agora uma solução para congelar, o que nós vamos observar é exatamente que a temperatura de congelamento faz baixar, ou seja, enquanto que a água pura congela a 0 graus Celsius, uma solução aquosa de água dissolvendo algum tipo de soluto vai congelar uma temperatura abaixo de 0. E vocês sabem que temperaturas abaixo de 0 são temperaturas negativas. Então, por isso que a gente diz que a temperatura de congelamento diminui. Ela fica um valor abaixo do valor normal daquele solvente puro, tá certo? Usamos como exemplo aí a água porque é o nosso solvente universal. Bom, fazendo um resumo então daquela informação que nós acabamos de fornecer para vocês, a gente pode concluir que quanto mais partículas de soluto a gente dissolver no solvente puro, menor vai ser a nossa temperatura de congelamento. Para a gente visualizar bem isso, a gente tem aqui um gráfico de crioscopia. A crioscopia é exatamente o efeito coligativo associado à temperatura de congelamento. Então, toda vez que nós vemos um gráfico, nós temos que prestar atenção nos eixos. Então, nós temos aqui pressão máxima de vapor no eixo vertical versus a temperatura em graus Celsius no eixo horizontal. E aí vocês observam que esse tipo de gráfico ele é um pouco diferente daqueles dois primeiros gráficos que nós trabalhamos, o de tonoscopia e o de ebulioscopia. Onde é que está a diferença? A diferença é que o nosso solvente puro ele vai se apresentar em duas fases de agregação diferentes.
Uma fase de agregação sólida. Quando ele vai adquirindo temperatura, ele passa da fase sólida para a fase líquida. Então, nós vamos ter dois momentos no nosso gráfico, que é exatamente essa linha cheia, né? Onde você tem a linha do solvente puro. Você tem aqui o solvente puro na fase sólida, até atingir uma determinada temperatura, aonde ele muda de fase de agregação e passa a ter agora a fase líquida. Então, a gente pode dizer que esse ponto aqui no gráfico, onde ocorre a passagem da fase sólida para a fase líquida, é exatamente a temperatura de congelamento do solvente puro. Então, essa linha aqui cheia, ela representa o nosso solvente puro. Quando nós adicionamos qualquer soluto não volátil a esse solvente puro, a gente faz com que a temperatura de congelamento diminua. Então, nós vamos ter agora essa linha pontilhada que mostra exatamente a nossa solução. Então, a linha pontilhada não é mais agora o solvente puro, a linha pontilhada é a nossa solução, ou seja, solvente puro adicionado do soluto não volátil. Então, o que é que vocês observam? Que o ponto de interseção agora dessa linha pontilhada com o gráfico anterior, ele se dá numa temperatura mais inferior, enquanto que θ2 seria a temperatura de congelamento do solvente puro, a da nossa solução passa a ter um valor menor, ou seja, ela está se aproximando aqui da origem, ela passa a ter um valor menor e nós chamamos apenas de θ. Então, pelo estudo desse gráfico, a gente observa que a temperatura θ ela é menor do que a temperatura θ2. Isso aí é para provar exatamente que, comparando uma solução com o solvente puro em relação ao seu ponto de congelamento, a temperatura de congelamento da solução sempre é um valor menor do que a do solvente puro. Tá legal? Bom, agora, aonde é que nós podemos vivenciar ou presenciar o uso da crioscopia no nosso dia a dia? Lembre vocês que o Enem cobra muito da gente a questão das aplicabilidades, né? Das aplicações no nosso dia a dia. Então, eu citei para vocês aqui algumas situações do cotidiano, talvez não todas do nosso cotidiano, porque nós somos um país tropical, mas com certeza vocês já devem ter visto algum tipo de evento envolvendo algumas aplicações da crioscopia. A primeira delas seria, por exemplo, o derretimento da neve. Aí o aluno pode questionar: professor, nós não temos neve no Brasil, ou nós não vivemos numa região com neve. Como é que a gente vai entender a questão do derretimento da neve? Bom, com certeza vocês já devem ter assistido algum filme, ou já devem ter visto algum documentário, ou já leram na literatura, ou na internet, algum tipo de comentário a respeito de como se faz para derreter a neve. Vocês sabem que a neve nada mais é do que uma chuva que, devido à temperatura, as gotículas de água se transformam em sólidos, ou seja, os flocos de neve. Só que, diferentemente da água líquida, a chuva, quando ela traz água líquida, essa água líquida ela escorre e ela é rapidamente absorvida pelo solo. Então, ela não se acumula normalmente, a não ser que haja um grande volume de água. Mas existe uma facilidade maior para essa água escorrer, principalmente para dentro dos rios e lagos. No caso da neve, não. A neve, quando ela cai, ela acaba se acumulando, já que ela não tem como escorrer, já que é um sólido, ela acaba se acumulando sobre o telhado das casas, sobre a calçada de entrada das casas, sobre as ruas. E isso aí vai trazer transtornos, principalmente para esses locais onde existe esse tipo de tormenta. Então, os carros são impedidos de trafegar, as pessoas ficam impossibilitadas de trafegar pelas calçadas, as pessoas vão ter uma dificuldade para ficar limpando exatamente o seu telhado, porque a neve ela vai acabar pesando e pode trazer problemas sérios para o telhado da casa. Então, qual é a solução que nós podemos encontrar para evitar esse acúmulo de neve? Eu não sei se vocês já viram, mas existe uma técnica na qual você joga sal sobre a neve. Não esse sal comum que a gente usa em casa, mas o sal grosso. Então, nos países onde tem um inverno rigoroso, onde existe nevascas, neve, os países eles utilizam, para poder tirar a neve das ruas e das calçadas e de cima dos telhados, eles jogam sal. Por que o sal? Porque o sal, pessoal, ele baixa o ponto de congelamento da água. Vamos raciocinar. Se a água caiu na forma de neve, é porque ela deve ter atingido uma temperatura de 0 graus Celsius ou menos. Se a água é um solvente puro, se você adiciona o sal sobre essa água, o que é que você vai fazer? Você vai baixar o ponto de congelamento dessa água. Se por acaso não está mais nevando, então é porque a temperatura não está mais em 0 graus Celsius, concordam? Então, se ela não está mais em 0 graus Celsius, a temperatura do sal faz com que, a aplicação do sal faz com que a temperatura da água diminua de 0. Se o ambiente não estiver a uma temperatura de 0 grau, a água não vai se permanecer na forma sólida. A tendência dela é começar a derreter e escoar na forma de água líquida, certo? Uma outra aplicabilidade da crioscopia é exatamente a patinação no gelo.
Vocês já devem ter assistido a Olimpíada de Inverno ou já viram alguma cena de filme ou de documentário sobre patinação no gelo, né? Um evento artístico muito bonito, por sinal. A patinação no gelo, pessoal, se você olha a imagem de cima de um estádio, de uma quadra de gelo, você observa que à medida que os patinadores vão fazendo a prática da atividade, vai ficando como se fossem riscos. Ao nosso olho nu, olhando a imagem de cima, nós temos essa percepção de que o gelo está sendo riscado. Se você pudesse chegar naquele momento na pista e colocar a sua mão, você ia ver que não existe nenhum tipo de risco ali. O que foi então que aconteceu? Quando o patinador ele pisa o patins no gelo, o patins ele tem uma lâmina de metal embaixo, muito afiada, por sinal. Então, quando ele pisa no gelo, a pressão que ele exerce sobre o local onde ele está pisando, ou seja, sobre o gelo, faz com que a água diminua seu ponto de congelamento. Então, a água ela vai derreter. Ao derreter, faz com que o patins deslize. Quando o patinador tira o seu pé do local onde ele estava pisando e faz o movimento de patinar, então ele fica pisando e levantando o pé, pisando e levantando o pé. Toda vez que ele pisa, ele exerce uma pressão, diminui o ponto de congelamento da água, consequentemente a água derrete. Quando ele levanta o pé, aquela mesma água agora não tem mais a pressão sobre ela, então ela volta a congelar novamente, já que a pista tem uma temperatura padrão abaixo de zero. Então, a pressão do patinador faz com que a água derreta devido à diminuição do ponto de congelamento. Nesse caso, a impressão que dá é de que ela congelou de uma forma diferente. Por isso que fica aquela percepção de que a quadra está riscada. Quando, na verdade, aquelas linhas esbranquiçadas que a gente vê na pista de patinação é o resultado do descongelamento e do congelamento da água novamente. Só que a água não congela da mesma forma. Por isso que fica aquelas linhas esbranquiçadas que dá a impressão de que ela está sendo riscada. Bom, uma outra aplicação é exatamente evitar que a água congele, por exemplo, dentro do radiador de automóveis ou no encanamento das nossas casas. Então imagine, por exemplo, um país onde existe um inverno rigoroso, onde um carro fica estacionado do lado de fora, né? E a água circulando pelos canos dentro da casa, para as pias, para os banheiros e assim por diante. Então, se não houver uma mistura de uma substância à água desta residência, na caixa d'água dessa residência, ou se você não adicionar uma substância à água que está no radiador do automóvel, o que é que vai acontecer? As madrugadas são mais frias, normalmente as temperaturas baixam muito durante o inverno, consequentemente a água congela. E se a água congela, vai causar rachaduras nos encanamentos das casas e rachaduras também nos encanamentos no automóvel, causando danos ao motor do automóvel e às suas edificações, tá certo? Uma outra aplicação seria o resfriamento rápido de bebidas. E aqui fica uma dica. Às vezes você precisa resfriar uma lata de um refrigerante ou uma lata de uma bebida qualquer de uma forma rápida. Para isso, você pode se utilizar da crioscopia. Pegue uma bacia com água, coloque cubos de gelo e adicione a essa água com cubo de gelo um pouco de álcool, pode ser esse álcool comum que a gente compra em farmácia ou supermercado, ou então adicione sal, o sal que tem na sua casa. Quando você adiciona o sal, o que é que vai acontecer? Você baixa o ponto de congelamento da água. Ao baixar o ponto de congelamento da água, o gelo vai começar a derreter. Para o gelo derreter, é necessário roubar calor de um objeto. Então, se você mergulhar uma lata de metal, um exemplo, uma lata de refrigerante, numa bacia dessa, e ficar fazendo movimentos contínuos, né? Movimentos ondulatórios nessa lata, você observa que o gelo vai derreter e roubando o calor da lata. Se a lata fornece calor para o gelo derreter, porque o ponto de congelamento da água diminuiu, o líquido que está dentro da lata vai congelar. Então é uma forma prática de você refrigerar um determinado líquido contido numa lata de metal. Então essa é também uma das aplicações da crioscopia. Bom, então nós vimos a partir de agora a terceira propriedade coligativa, consequentemente o terceiro efeito, que é a chamada temperatura de congelamento e a crioscopia. Vamos ver agora a quarta propriedade coligativa e o quarto efeito, tá bom? Então vamos lá. Como a gente falou, a gente vai ver agora a última propriedade coligativa, consequentemente o último efeito coligativo. Essa propriedade coligativa recebe o nome de pressão osmótica e o efeito coligativo associado a ela é o que nós chamamos de osmoscopia. Para a gente falar um pouco sobre osmoscopia, se faz necessário a gente relembrar um pouco os conceitos de osmose, que vocês já devem ter ouvido falar lá nas aulas de biologia. Então vamos dar uma ênfase primeiro nessa revisão, antes da gente partir para estudar o efeito coligativo chamado de osmoscopia. Então imagine que você tem aqui um sistema formado por duas soluções.
uma solução A e uma solução B. Observe que ambas apresentam basicamente o mesmo volume, só que com uma diferença. A concentração da solução A é menor do que a concentração da solução B. Então, ao montar o meu esquema, eu preferi colocar a solução A com a menor concentração e a minha solução B com uma maior concentração. Elas estão separadas pela chamada membrana semipermeável. Então, de acordo com a osmose, o que é que você espera que aconteça? Com o passar do tempo, o solvente, que no caso aqui seria uma solução aquosa, seria a água. Então, o solvente, que é a água, vai passar da solução de menor concentração para a solução de maior concentração. Então, ela vai passar de A em direção a B. Consequentemente, com o passar do tempo, o que nós vamos visualizar é uma menor quantidade de volume para a solução A e uma maior quantidade de volume para a solução B, justamente por causa dessa migração do solvente de A em direção a B. Mas, apesar dos volumes serem diferentes, o que se observa é que, ao final, as duas concentrações, a de A e a de B, se igualam. Isso aí é o que nós chamamos de processo osmótico. Então, para ficar mais resumido ainda para vocês, eu fiz esse outro esquema aqui para mostrar. No início, o que nós temos é uma solução A e uma solução B apresentando diferenças de concentração. Então, a minha solução A tem uma concentração menor do que a minha solução B. Então, a água passou de A em direção a B. No final, as duas concentrações se igualaram. A concentração de A e a de B permanecem agora iguais. Só que para isso acontecer, vocês viram aqui no esquema que o volume da solução A teve que baixar e o volume da solução B teve que aumentar. Aí o aluno pode questionar: professor, e o que impede então desta água voltar de B para A? O que impede é justamente uma força contrária que nós chamamos de pressão osmótica. Então, se a concentração de A era a solução de menor concentração em relação à solução B, que é de maior concentração, então a gente pode deduzir que a pressão osmótica do lado do mais fraco passa a ser maior do que a concentração do lado do mais forte, exatamente para impedir que essa água retorne. Se a pressão de A não fosse maior do que a pressão de B, esse líquido fatalmente voltaria novamente em direção à solução A. Então a gente pode concluir que a pressão osmótica, que a gente chamou aqui pela letra grega π, ela é inversa ao processo osmótico. Então uma é o inverso da outra. Se A é de menor concentração e B é de maior, a água passa de A em relação a B, de A para B. Mas em compensação, a pressão de A passa a ser maior do que a pressão de B, impedindo com que esse líquido retorne. Bom, e para terminar nossa aula, eu queria chamar a atenção de vocês para esses três tópicos. O primeiro deles é que a pressão osmótica ela depende da concentração das soluções. Então vocês observaram aqui que para a gente montar o nosso esquema de osmose, a gente teve que trabalhar com duas soluções, A e B, com concentrações diferentes. Então a pressão osmótica ela depende sim da concentração das soluções que estão no meio. Segunda observação, para que haja osmose é necessário que, primeiro, existe uma diferença de concentração. A osmose só vai acontecer se houver dois meios separados por uma membrana semipermeável que apresentem diferenças de concentração. Essa é uma outra observação importante. A membrana ela tem que ser semipermeável, ou seja, permite a passagem de solvente, mas não permite a passagem de soluto. E uma terceira característica importante que eu gostaria que vocês guardassem na nossa aula de hoje é que, de acordo com a osmose, você pode classificar as soluções em três grandes grupos. Nós temos as soluções de tonicidade elevada, chamadas de hipertônica, aquelas de tonicidade igual, chamada de isotônica, e aquelas de concentração ou tonicidade menor, inferior, chamadas de hipotônica. Então, a partir de hoje, vocês agora sabem exatamente a diferença dos três tipos: a hipertônica, a isotônica e a hipotônica. Então, pessoal, com a osmoscopia, nós encerramos a parte qualitativa das propriedades coligativas. A partir da próxima aula, nós vamos dar uma ênfase à parte quantitativa, mostrando a diferença entre soluções moleculares e soluções iônicas e resolvendo algumas questões com vocês. Fica aqui o meu abraço, até a próxima.